Boa tarde, queridas servas da redenção e as pessoas que nos assistem. Vamos iniciar esta reunião em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Chamo a todos bem-vindos e, em preparação à devoção, convido para cantarmos um hino. Vamos cantar a canção Refúgio e Fortaleza? A devoção está baseada em Romanos 8, 31 a 39. Nada nos separa do amor de Deus, pois eu tenho a certeza de que nada nos separa do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus. Sofrimento, doença, tristeza, dores, separações e a morte. Como seria maravilhoso viver neste mundo sem ter de passar por nada disso? No entanto, por causa do pecado, essas coisas e muitas outras irão acontecer em nossa vida. Muitas vezes, pensamos que por o fato de sermos cristãos, a vida será um mar de rosa, com ausência de dores, sofrimentos, sem angústia ou qualquer outro problema. O apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Romanos, para incentivar todos a nunca se afastarem de Deus. O próprio apóstolo sofreu na pele muitas coisas por ser cristão e por anunciar a mensagem da salvação em Jesus. Mas escreveu: eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. E hoje, será que alguma coisa pode nos separar do amor de Deus? É fácil falar, mas na prática, percebemos que muitas coisas podem nos afastar ou fazer com que duvidamos do amor de Deus. Se Deus é tão bom, por que tantas coisas ruins acontecem? Se Deus realmente nos ama, por que Ele permite que soframos? Deus é bom o tempo todo, mesmo que não compreendemos os seus caminhos.
Deus permite que muitas coisas ruins aconteçam. Por isso é importante que olhemos para a cruz, onde Cristo foi crucificado. Não foram os pregos que impediram Jesus de descer da cruz, mas foi o seu amor incondicional por toda a humanidade. O que poderá nos separar do amor de Deus? Nada. Mesmo que soframos, temos a promessa de que Deus estará sempre conosco. E Ele não nos prometeu uma vida sem sofrimento neste mundo. Mas no sofrimento, Ele prometeu nos carregar nos seus braços. Não estamos sozinhos. Jesus, o Deus conosco, é o nosso Salvador. Não tenham medo. Vocês não tenham medo, pois nada poderá separar você do amor de Deus. Oração. Pai de amor, muitas vezes não entendemos os seus caminhos. No entanto, confio que a minha vida está nas tuas mãos e que nada pode me separar do teu amor demonstrado em Jesus Cristo. Amém. Agradeço a Nelly Prestes de Souza pela devoção apresentada. Que nosso olhar testemunhe todos os feitos da tua mão, Senhor, e nos teus átrios se renove nossa fé. Todos os dias se renove em ti, Senhor. Traze a paz ao coração deste teu povo, Jesus. Faze-nos permanecer no teu caminho de luz, pra nunca mais nos afastarmos do teu amor. Vivamos nós em ti, Senhor. Que nossa voz possa anunciar por toda a terra o teu louvor, Senhor, das maravilhas que se revelam em ti seguir. Todos os dias se revelam somente em ti. Traze a paz ao coração deste teu povo, Jesus. Faze-nos permanecer no teu caminho de luz, pra nunca mais nos afastarmos do teu amor. Vivamos nós em ti, Senhor, pra nunca mais nos afastarmos do teu amor. Vivamos nós em ti, Senhor. Passo agora a palavra ao pastor para nos apresentar o estudo. Queridas irmãs,
estimadas servas da Congregação da Redenção, estimada irmã, irmão que está conosco acompanhando mais este momento de departamento de servas, o departamento de mulheres aqui da nossa congregação. Uma alegria tê-las conosco e também contar com a participação de todas vocês. E hoje nós queremos refletir um pouco sobre a temática da culpa e perdão. Antes de iniciarmos, convido para que falemos com Deus em oração. Amado Pai Celestial, sabemos que muitas vezes somos omissos e não reconhecemos que o pecado está em nós, controlando nossas vidas. Ajuda-nos, ó amado Pai Celestial, a reconhecer nossos pecados, a compreender a gravidade deles e entender que dependemos exclusivamente do amor e do perdão de Cristo Jesus. Ajuda-nos a amar e perdoar o nosso próximo, assim como Cristo nos ama e nos perdoa. É em nome dele que te pedimos. Amém. Culpa e perdão. Duas palavras que parecem estar opostas, não é verdade? Mas estas palavras se correlacionam na nossa vida. Por quê? Quantas vezes algumas de nós ou alguns de nós estamos assim, quebrados, em pedaços, totalmente desesperançoso, cheio de culpa, sem saber para onde ir. Você se sente assim, minha irmã? Quebrantada? Como você se sente hoje? Se olharmos para a nossa história, particularmente, cada uma de nós e cada um de nós, temos, ao longo desta caminhada, a culpa presente em muitos momentos da nossa vida. Culpa, como por exemplo leva o salmista no Salmo 69 a dizer: Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez, e as minhas culpas não te são ocultas. Em nossa caminhada, nós podemos tentar encobrir estas nossas culpas. Nós podemos evitar com que as pessoas saibam do que nós sentimos culpadas e culpados. Mas há algo que nós devemos olhar com mais atenção. O viver o amor cristão é saber reconhecer a culpa e, motivado por Cristo, saber perdoar. Ainda nesta temática da culpa, com o passar do tempo, nós observamos que muitas vezes a culpa é usado por um lado positivo e por um lado negativo. Por exemplo, se fixarmos os olhos somente no aspecto negativo da culpa, e que tudo que acontece à nossa volta é nossa culpa, qualquer coisinha que acontece, qualquer problema, o mínimo que seja, se tudo isso nos leva a sentir culpa exageradamente, nós fizemos da culpa o nosso norte, aquilo que vai nortear a nossa vida. Aí nós sentimos frustrações em dose dupla. Aí nós sentimos o esgotamento em dose dupla. O esgotamento psicológico, físico e espiritual. Por um outro lado, há o aspecto positivo da culpa. Por exemplo, quando reconhecemos que erramos. Quando reconhecemos, principalmente, que eu e você
é pecador. E aí, em humildade, em reconhecimento a este erro, podemos pedir o perdão. E aí o norte desta culpa já não é mais em sua forma negativa. Aquilo que vai nos levar para o buraco, para o desespero, para o poço sem fundo, sem a luz no fim do túnel. Por isso eu pergunto a você, minha irmã, como anda a sua saúde? Você se sente como esta imagem, quebrantada pelo sentimento de culpa? Como você está hoje? Entretanto, quando nós pensamos como cristãos, como família da fé, como filhas de Deus, nós não podemos subestimar a culpa. A nossa pecaminosidade, ela tenta nos convencer a todo custo que nós queremos ser iguais a Deus. E que a culpa, ela pode ser nem pelo lado negativo, nem pelo lado positivo. E viver a vida como bem entendermos, sem nos darmos conta da gravidade que é a culpa. Há bem verdade também aqueles que fazem da culpa o seu amuleto, os seus pecados de estimação, vamos assim dizer, os seus pecados favoritos, pois nós somos falhos, erramos continuamente e podemos chegar a concluir que, afinal de contas, não conseguimos resistir a tudo. E aí podemos ir para o outro lado e subestimar a palavra de Deus e pensar assim: bah, Deus me perdoa, tá tudo certo. Mesmo eu continuando neste pecado, nós nos enganamos. Nós pedimos perdão da boca para fora. E aí nós temos que lembrar de uma frase bem conhecida que muitas de vocês devem usar, que é aquela frase que diz assim: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. É esta certeza, minha irmã, meu irmão, não tenha dúvida, vai permanecer e sempre irá permanecer. Esta certeza nós temos e nunca vai mudar, que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Por outro lado, se você se sente quebrantada, destruída, como podemos reconhecer essa nossa culpa? Há algum tipo de processo, algum tipo de tratamento desse sintoma? Como é que funciona isso? E aí nós vamos lembrar da frase que eu iniciei, onde viver o amor cristão é saber reconhecer a culpa e, motivado por Cristo, saber perdoar. Lutero dizia que o diabo, ele tenta para que eu e você olhemos o pecado como um irmão, como uma parceria, como uma artimanha para que deixemos de olhar para nós mesmos e reconhecermos nossos próprios erros. Isso é
é o diabo tentando nos desviar do foco do nosso pecado. E momentos como esse, momentos de comunhão, mesmo que de forma virtual, temos oportunidade de receber de Deus aquilo que Ele tem para nos oferecer. E esta é uma bênção divina na minha e na tua vida. Pois nós lemos na palavra de Deus, conforme Efésios capítulo 4, lá no versículo 32, o apóstolo diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. E ainda, a palavra de Deus afirma aos Colossenses capítulo 3, versículo 13, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. E aí nós temos inúmeros exemplos do perdão de Deus nas Sagradas Escrituras. Como, por exemplo, a mulher adúltera, que estava a ponto de ser apedrejada. E Jesus, com toda a sua sutileza, delicadeza, fazendo pequenos movimentos ali na areia. Lembram dessa passagem? Jesus, com uma forma genial, de uma sabedoria tremenda, lança o desafio. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Que frase é essa de Jesus? E aqueles que diziam sabedores da palavra de Deus, perdem o chão, perdem o argumento, porque ao olhar aquela mulher para o lado, Jesus diz para ela: vá em paz, os teus pecados estão perdoados e não peques mais. Um belíssimo exemplo de perdão que Jesus tem para nos oferecer. Assim como aquele no alto da cruz, junto com Jesus, que disse para o nosso Salvador: Pai, se o Senhor é mesmo o Filho de Deus, tem misericórdia de mim. E no alto da cruz, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando o choro vier na nossa vida, o choro da culpa, sabemos que a culpa faz parte da nossa vida. Nossa vida tem altos e baixos. Há momentos em que a escala de batimentos da nossa vida está lá em cima, outros está lá embaixo. E muitas vezes a culpa leva a pessoa a não querer mais viver. Muitas vezes a culpa leva pessoas a quererem tirar a sua própria vida. Muitas vezes a culpa faz a pessoa desistir da vida. A tal ponto da sua dor ser tamanha, dela não aguentar mais suportar. Por isso é tão importante a palavra de Deus quando diz para nós: suportai-vos uns aos outros e perdoem-se mutuamente. E aí o apóstolo João, na sua primeira carta, também nos faz esse convite. É o que nós fazemos todo o culto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Estimadas servas, estimados irmãos, amigos que estão conosco, culpa e perdão. Duas palavras muito fortes que carregamos conosco. O que vamos fazer com essas palavras? Nós vamos nos deixar viver à custa do aspecto negativo da culpa? Nos deixarmos ir para o poço sem fundo, sem esperança, como aqueles que não têm esperança? Ou vamos olhar para o perdão e pensar coisas do tipo, bem, se Deus me perdoa mesmo, eu vou viver a minha vida como eu quero. Vejam, duas palavras muito fortes, que estão conectadas, que aparentemente são opostas, mas elas estão conectadas, entrelaçadas. E o convite de Jesus para nós é esse: confessarmos a Ele os nossos pecados. Confessar a Ele os nossos pecados. Isso significa, estimada irmã, a humildade, em reverência, em respeito, em sinceridade, entregarmos a Ele a nossa culpa. E Ele, o nosso Deus, vem ao nosso encontro enxugar as nossas lágrimas e nos abraçar. Ele nos abraça porque Jesus, no alto daquela cruz, pagou preço alto por mim e por ti. No alto daquela cruz, precioso sangue de Jesus foi derramado para que eu e vocês pudéssemos ter vida. Não qualquer vida. Uma vida plena, em abundância. Uma vida que não terá fim. Por isso, a palavra de Deus nos motiva. Perdoem-se mutuamente. Perdoar significa entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que nos pesa. E dele recebemos o perdão. E porque ele nos perdoa, como cristãos, podemos olhar para o lado, ao nosso próximo, e perdoar. É a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Por isso, estimadas servas, amigas, que Jesus, em sua graça, em seu perdão, continue a derramar o remédio. O remédio de Jesus é a graça dele. A graça que nossa cabeça não consegue compreender. E com a ressurreição de Jesus, ele nos dá o atestado. O atestado de que, mesmo em meio a culpas, que aqui nós ainda vamos conviver com elas, mas nós podemos ter a certeza, e esta é a nossa esperança como cristãos, de um dia ele virá novamente na sua segunda vinda para julgar os vivos e os mortos. E pela fé em Jesus, o Cristo ressurreto, estaremos todos juntos no paraíso celeste, louvando e magnificando o nome do nosso Deus para todos sempre. Que estas palavras frutifiquem em nossos corações pela ação do Espírito Santo e que, com um olhar de compaixão, possamos olhar para aqueles que nos cercam, para aqueles que estão do outro lado da tela, neste momento, virtualmente, com este olhar de ser compassivo, de perdoar-se mutuamente. Porque Jesus já perdoou todos os nossos pecados. E por isso, podemos continuar a viver a nossa vida de fé cristã,
e orar a Jesus: vem, Senhor Jesus. Que assim seja, por tudo sempre. Amém. Estimadas servas, que Jesus continue guardando, abençoando, perdoando, acolhendo e amando a cada um de nós, cada uma do departamento de servas da nossa congregação. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada, pastor, pelo estudo apresentado. No Conselho Distrital foi comunicado que a Diretoria Distrital das Servas vai permanecer para o ano de 2021. Convido a Jaqueline Braga dos Santos para a leitura da ata da última reunião. Boa tarde. Ata da reunião online das Servas da Redenção, realizada no dia 24 de julho, às 19h30, quando tivemos a presença de 56 participantes conectados simultaneamente. A presidente Simone Richel iniciou a reunião chamando bem-vindos a todos que acompanhavam virtualmente, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Em preparação à devoção, as servas Norma Krause Oliveira e Michele Oliveira Koperek cantaram o hino Mil Graças Cantarei. A devocionista Ida Marlene realizou a leitura da devoção baseada no texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, com o título Deus Cuida. Concluindo o momento com uma oração e o cantar do hino Senhor, Tu és meu bom pastor. A palavra foi passada ao pastor Valdir Lopes Júnior, que após saudar a todos, dirigiu uma oração e conduziu o estudo, baseado nas palavras paz e guerra, a partir do estudo realizado pelo pastor Raul Blum, pastor da nossa igreja. O hino número 88 do Inário Luterano, Ó Fronte Ensanguentada, foi usado para a meditação nesse momento. O estudo foi encerrado com uma oração. A presidente agradeceu pelo estudo, passou a palavra à vice-secretária, que fez a leitura da ata da última reunião ocorrida no dia 11 de julho. Houve um momento de agradecimento às servas que estão cantando durante as reuniões: Silma, Silvia, Norma, Michele. Convidou também aquelas que desejarem cantar nas reuniões online a entrarem em contato com a diretoria. Também agradeceu às servas que estão fazendo meias, toucas, máscaras para a capelania. E também a todos que puderam contribuir na campanha para auxílio à família da menina Helena, que necessitava fazer um exame em Porto Alegre. O valor necessário foi arrecadado. Também houve agradecimento ao pastor Valdir e ao pastor estagiário Tiago pela dedicação com as nossas reuniões online. Em reunião com a diretoria do distrito e as presidentes dos departamentos do Sul 1, realizada durante a semana, ficou decidido o cancelamento do Congresso Distrital desse ano, em virtude da situação atual em que estamos vivendo. Foi comunicado também a doação de valores para a confecção de máscaras e compra de álcool em gel para Pelotas e Morro Redondo. Ainda foi lembrado que a revista das servas podem ser retiradas na igreja. A próxima reunião será no dia 1º de agosto, às 15h30. O pastor estagiário Tiago Caetano fez uma oração, após conduziu o Pai Nosso. Encerramos a reunião com o hino das servas, acompanhado ao violão pelo pastor Valdir. Se houver alguma observação, solicito que a mesma seja encaminhada à diretoria das servas. Muito obrigada, tenham todos um ótimo final de semana. Obrigada, Jaque, pela leitura da ata. Lembro que as ofertas das sacolinhas das servas, que seria no Dia dos Pais,
As servas que puderem ofertar, podem mandar junto com as ofertas da igreja neste mês de agosto. Ainda lembrando que a nossa próxima reunião será no dia 28 de agosto, às 19h30. Deixo agora a palavra ao pastor, que vai encerrar nossa reunião com um hino e uma oração. Até a próxima reunião. Muito obrigada. A minha fé, Senhor, põe em teu grande amor e em teu poder. Ouve ao que vem clamar e humilde suplicar. Deus sempre sem cessar desejo ser. Meu coração sustém, me guia em todo bem, meu caminhar. Dá-me, ó Jesus, Senhor, por ti maior amor, só para o teu louvor me vem guardar. Quando eu, Senhor, andar triste vaguear na treva e dor, ajuda-me, ó Jesus, e muda a sombra em luz, tornando leve a cruz por teu favor. E quando para mim a vida já ao fim eu vir chegar, ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor, eu quero estar. Boa tarde, queridas irmãs, queridas servas. Culpa e perdão, temas trabalhados na nossa reunião de hoje, sem dúvida alguma, reúnem elementos importantes para uma boa oração. Vamos orar? Todo-Poderoso e Eterno Deus, Tu sabes muito bem a carga de culpa que carregamos no coração. Sabes muito bem que esta culpa pesada, humanamente falando, não pode ser suportada. No entanto, pela promessa de Teu Filho Jesus Cristo, recebemos a certeza de que ela pode ser perdoada e podemos receber alívio constante no coração por intermédio de Teu Santo Espírito. Ó Deus amado, agradecemos-Te porque este peso tão grande foi retirado de nossos corações. E pela fé em Jesus, temos um novo horizonte a ser vislumbrado no futuro e a certeza de que um dia, estando contigo, pela fé em Jesus, receberemos o prêmio da vida eterna. Enquanto isto não acontece, aguardamos aqui ansiosamente este perdão. Rogamos a Tua bênção sobre nós, para que possamos viver esta vida firmados no perdão que Tu nos dás em Cristo, e que constantemente, ao cairmos em pecado, o peso da culpa possa ser retirado de nós na medida em que confiarmos e, em fé, nos aproximarmos de Ti, rogando o Teu perdão por amor de Jesus. Abençoa-nos ao finalizarmos esta reunião, para que o nosso louvor possa sempre ser entoado a Ti e nossa vida seja um constante testemunho. Tudo isto te rogamos em nome de Cristo, Teu Filho, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Queridas irmãs e vocês que nos acompanham nesta reunião, que o bondoso Deus vos abençoe. Um grande abraço. Com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a cear e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nessa hora de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nessa hora de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a cear e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Jesus quem nos uniu, e esta união é baseada no amor de Deus. E eis a razão deste amor não ser explicado, mas fundamentado em Cristo Jesus. Somos
Jesus quem nos uniu, e esta união é baseada